Equimose, hematoma e necrose. Eu e a minha equipe de pós-operatório recebemos muitas pacientes que operaram conosco, mas de em outros lugares também, não só cirurgia plástica, mas cirurgias em geral, e que tem essa dúvida muito frequente do tipo, como diferenciar? Na grande maioria das vezes, essas pacientes chegam comunicando com a equipe, dizendo, nossa, eu tô com uma necrose, ou minha pele está sofrendo, está morrendo, o que eu faço? Na maioria das vezes, numa situação até de uma certa urgência, quando nem sempre é assim. Eu vou explicar para vocês, portanto, como diferenciar o que é equimose, o que é um hematoma e sim, por fim, como entender o que é uma necrose. Então vamos começar pela primeira, chamada equimose. Na equimose é um acúmulo de sangue que extravasa numa área normalmente operada. Então vamos pensar num exemplo de lipoaspiração, onde você vê aquele roxo. Isso é o que a gente chama tecnicamente de equimose e que a grande maioria das vezes as pessoas chamam de hematoma. Mas a equimose, diferente do hematoma, ela extravasa e geram alteração de cor. Muitas vezes também tem um leve, mas bem discreto inchaço local. Mas esse inchaço local não forma nódulo, que é exatamente aí que a gente diagnostica o hematoma. O hematoma pode ou não ficar roxo, olha que interessante. Contudo, ele é uma coleção, uma organização de sangue num determinado espaço. Portanto, a equimose é diferente do hematoma. A equimose não se acumula, o hematoma fica acumulado. Portanto, o tratamento desses dois é diferente. Como a equimose ela espalha o sangue pelo tecido, a gente precisa de algum agente passado de modo tópico mesmo, como cremes, que facilitam a drenagem desse sangue para os vasos sanguíneos, para a drenagem linfática, que você elimina esse sangue e todos os derivados que acabaram extravasando por aí. Já o hematoma depende muito da posição, se tem um fator complicante, por exemplo, uma infecção local, ou o tamanho. Se for um tamanho pequeno, normalmente ele regride sozinho. Uma compressão local leve, associado à colocação de uma compressa, um paninho aquecido, umas 3 vezes no dia, ajuda bastante essa drenagem. Contudo, se ele for grande e estiver aumentando, crescendo, isso é um sinal de alerta. Portanto, é aí que você deve comunicar à sua equipe ou buscar uma assistência especializada, justamente porque aí pode ter uma complicação. Ele pode estar aumentando, que pode ter um sangramento ativo, e isso precisa ser diagnosticado. Mas se a gente excluir a ideia do sangramento ativo, o hematoma localizado, em geral, é absorvido, mas quando muito grande, para não demorar muito, a gente pode promover o que a gente chama de drenagem. Portanto, ou a gente faz basicamente nada no hematoma, ou a gente faz drenagem. Lembrando que esse nada também significa observar. E o terceiro e último aspecto é a necrose. E é aí que gera muita dúvida em vocês, porque de fato o diagnóstico não é tão fácil. A necrose, diferente da equimose e do hematoma, acontece por uma morte celular. Essa morte celular se dá ao longo das primeiras horas e dias depois de uma cirurgia, e isso acontece por falta do sangue, por uma vascularização que não é suficiente. Às vezes até tem, mas o corpo, aquele tecido está exigindo um pouco mais, então não chega o suficiente. Mas a necrose, ela é completamente diferente da equimose e hematoma. Por quê? Aqui não há acúmulo de líquido, tampouco há um roxo evidente. Apesar dos primeiros dias, esse tecido que está sofrendo, que pode evoluir para uma necrose, começa a migrar para um aspecto que passa pelo roxo mais rapidamente, porque logo na sequência ele muda para um acinzentado ou até um mais escuro, um preto. Durante a evolução dessa afecção, que é a necrose, temos alguns sinais que são um pouco mais precoces e outros que são mais tardios. Porém, os precoces eles são muito inespecíficos, porque eles lembram uma inflamação. Pode ter um pouco de dor, um pouco de inchaço, e isso é completamente confundível com o pós-operatório normal. Portanto, a observação é muito importante para tentar identificar essa necrose. Então, passadas algumas horas, com a mudança de cor que eu comentei para vocês, é importante perceber a evolução. Aqui, a evolução é a chave do diagnóstico e, portanto, do tratamento. Nos momentos iniciais de uma necrose, a depender da cirurgia que você fez, muitos passos podem ser utilizados, desde medicações que melhoram a
vasodilatação, ou seja, a chegada do sangue para aquela região, até mesmo métodos de posicionamento, não realizar compressão. Mas vamos pensar numa necrose já instalada. Neste aspecto, a gente primeiro aguarda essa delimitação, e essa delimitação ocorre ao longo dos primeiros dias, raramente de semanas, que é justamente onde a gente entende que tecido que de fato morreu. E é aí que a gente procede com a retirada desse tecido, uma higiene, uma cirurgia higiênica, que logo na sequência a gente pretende fechar. Então hoje a gente falou sobre essas 3 manifestações que podem acontecer num pós-operatório, tanto equimose, hematoma e necrose. Você já entendeu que eles são diferentes e que, portanto, têm diagnósticos e tratamentos diferentes. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no sininho, se inscreve no canal para receber a notificação de todo vídeo novo. E encaminha também para quem está fazendo a cirurgia ou está se preparando para fazer, para ficar muito ligado sobre o pós-operatório que vai encontrar.